Há mais de 20 anos atuo como enfermeira. Meu nome é Marcela, tenho 40 anos, sou casada e mãe de 2 adolescentes. Desde que me formei, sempre trabalhei durante o dia em um hospital aqui da cidade. Mas há uma década, quando completei 30 anos e as crianças ainda eram pequenas, senti necessidade de ter mais tempo com eles. Meu horário corrido no hospital fazia com que ficassem a maior parte do dia com a babá, o que me gerava uma culpa enorme. Era como se estivesse perdendo os momentos mais preciosos da infância deles. Foi essa preocupação que me levou a sair do hospital e começar a trabalhar de forma particular. Consegui um trabalho cuidando de uma senhora idosa na casa dela durante a noite. Eram 8 horas de trabalho, das 4 da tarde até a meia-noite. Estava há aproximadamente 1 ano nesse emprego quando vivi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Naquela noite, como sempre, saí do trabalho no horário normal, perto da meia-noite, e ia voltar para casa. Só que quando fui ligar o carro, ele começou a dar problema. Já fazia alguns dias que estava apresentando um defeito pequeno, mas eu não tinha conseguido tempo para levar na oficina. Mesmo assim, ele funcionava. Mas naquela noite, a situação piorou. Tentei ligar várias vezes e nada, até que finalmente conseguiu ligar. Quando fui dar ré para sair da vaga, ele apagou de novo. Depois ligou novamente, mas como o caminho até em casa era longe, pensei que seria arriscado viajar naquele horário com um carro que estava apagando sem mais nem menos. Podia dar problema na estrada e àquela hora seria muito perigoso. Naquele momento, eu também estava sem celular. Tinha esquecido em casa porque saí correndo. Então não tinha como falar com meu marido para ele vir me buscar. Fiquei sentada no carro tentando não entrar em desespero e pensando em alguma forma de me comunicar ou conseguir chegar em casa. Perto de onde eu estava, tinha uma loja que ficava aberta 24 horas. Fui até lá, comprei umas balas e pedi para o rapaz que trabalhava lá me emprestar o celular dele para ligar para meu marido. Mas o telefone tocou várias vezes e ninguém atendeu. Naquela noite, meu marido tinha armado uma barraca no quintal com as crianças e àquela hora já deviam estar dormindo. Ou então ele tinha deixado o telefone dentro de casa e por isso não estava ouvindo. De qualquer jeito, eu tinha que devolver o celular para o moço que foi gentil em me emprestar. Antes de devolver, mandei uma mensagem para meu marido esperando que ele visse logo, já que eu não tinha como saber se ele tinha visto ou não. E sem meu celular, ele também não conseguiria falar comigo. Senti que estava ficando sem saída. Já tinha passado 1 hora, era quase 1 da manhã, e eu ainda não tinha descoberto como voltar para casa. Enquanto eu estava ali parada na frente da loja, pensando como é que ia fazer para ir embora, e se seria sensato tentar ir com o carro do jeito que estava, vi um caminhão enorme de 18 rodas se aproximar e parar bem na minha frente. Quando o motorista desceu, talvez porque percebeu que eu estava preocupada ou porque achou estranho ver uma mulher sozinha parada na frente de uma loja naquele horário, o homem que dirigia aquele caminhão imenso perguntou se eu estava com algum problema. Claro que eu estava com um problemão, mas aquele cara era um completo estranho, então só falei que estava tudo bem. Aí ele perguntou, "Tem certeza?" E eu disse que na verdade meu carro tinha quebrado, mas meu marido já estava vindo me buscar. Ele sorriu de um jeito simpático e, para minha surpresa, falou que sabia que eu estava ali parada fazia tempo, porque tinha passado ali antes para fazer uma entrega, e me viu no mesmo lugar. Por isso, quando voltou, resolveu parar na loja. O homem parecia ser gente boa. Afinal de contas, nem todo mundo faz isso, quer dizer, reparar que uma pessoa estranha está com problema e parar o que está fazendo para tentar ajudar. Eu agradeci, mas disse para ele não se preocupar. Contei que já tinha mandado mensagem para meu marido e a qualquer momento ele ia ver e vir me buscar. O homem disse que não queria me deixar ali, que isso ia fazer ele se sentir péssimo e ia ficar preocupado com minha segurança.
Agradeci de novo e quando percebi que ele provavelmente estava certo sobre não ser seguro ficar ali àquela hora da noite e sozinha, pedi para ele me fazer o favor de me levar até o próximo posto 24 horas que ficava na saída seguinte. Assim, se eu tivesse que passar a noite fora de casa, pelo menos estaria num lugar seguro e podia usar o telefone público para ligar para meu marido. O motorista topou na hora. Então fui até meu carro, peguei as chaves, minha bolsa e minhas coisas, tranquei o carro e voltei para onde o caminhão dele estava estacionado na frente da loja. Subi no banco do passageiro daquele veículo enorme. Então, o homem ligou e começou a dirigir pela rodovia. Enquanto dirigia, a gente foi conversando. Ele perguntou quantos filhos eu tinha. Falei que tinha 2. Tivemos uma conversa normal entre desconhecidos. Mas enquanto conversava, percebi que ele estava diminuindo a velocidade e vi que estava parando o caminhão. Naquele momento, a gente tinha andado pouco mais de 1 quilômetro. Ainda dava para ver a loja onde eu estava esperando há pouco tempo pelo retrovisor. Nessa hora me senti alarmada e perguntei o que estava acontecendo. Mas então ele começou a falar e percebi que o jeito dele, a postura e a forma de falar tinham mudado completamente. Foi aí que comecei a sentir medo e percebi que tinha tomado uma decisão terrível ao confiar naquele homem. E esse tipo de erro normalmente a gente paga muito caro. Enquanto olhava fixo para a frente, o homem me perguntou: "Seu marido não está vindo mesmo, né?" Eu ia responder, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, ele continuou: "Você não importa para ninguém. Se importasse de verdade, ele já estaria aqui. Se importasse, ele teria percebido que você não chegou em casa e teria vindo atrás de você. Se realmente importasse, ele teria comprado um carro bom para você e não um que pode te deixar na mão em qualquer lugar. Você nem celular tem." Comecei a chorar de puro medo e a implorar para ele me deixar descer do caminhão. Garanti que meu marido estava vindo sim e pedi para ele me deixar voltar para onde eu estava para esperar. Então ele disse que isso não era muito esperto da minha parte e me avisou que se eu fizesse isso, podia apanhar ou me machucar de algum jeito. Mesmo não especificando quem faria isso, ele falou como se estivesse se referindo a outra pessoa. Fiquei completamente apavorada e implorei de novo para ele me deixar ir esperar meu marido. Foi então que reparei que ele mantinha o olhar completamente fixo para a frente o tempo todo. Nunca virou para me olhar nem uma vez. Era como se estivesse em algum tipo de transe. E antes que eu pudesse falar de novo, do nada ele me perguntou: "Quem foi que criou você?" A pergunta me deixou completamente sem entender. Olhei fixo para ele e pisquei algumas vezes. Estava confusa, mas respondi: "Minha mãe, foi minha mãe que me criou." Foi aí que ele olhou para mim e disse simplesmente: "Resposta certa. Eu também tive uma mãe que me criou, e é isso que está salvando sua vida hoje." Depois de falar essas palavras, o homem voltou a olhar para a frente, respirou fundo, tirou o celular e me entregou. Disse: "Liga para seu marido e fala para ele vir te buscar, e não liga para mais ninguém, só para ele." Mesmo sendo só isso que ele falou naquele momento, eu sabia que aquelas palavras significavam alguma coisa. Sabia que se meu marido não atendesse, provavelmente seria meu fim. Com isso na cabeça e morta de pânico, disquei o número do meu marido, rezando para todos os santos para que dessa vez ele atendesse. O telefone começou a tocar, mas ninguém atendia. Meu coração estava disparado e meu corpo estava completamente tenso. O telefone continuou tocando e nada. Mas quando eu já tinha me conformado que ia morrer naquela noite, finalmente escutei a voz dele. Meu marido atendeu. Naquele momento soltei todo o ar que estava segurando e tentando disfarçar meu nervosismo. Expliquei que meu carro tinha quebrado e que precisava que ele viesse me buscar na hora. Meu marido, que não fazia ideia do que eu estava passando naquele momento, disse que ia demorar um pouco porque tinha que pegar as ferramentas para dar uma olhada no meu carro e ainda levar as crianças para o quarto, já que elas ainda estavam na barraca.
Nesse instante, senti que meu coração ia sair pela boca. Estava entre o desespero, a angústia e me sentindo completamente sem saída. Então, tentando controlar o tremor na minha voz, disse que estava num caminhão grande com um homem e que precisava que ele viesse imediatamente. Ele começou a perguntar do que eu estava falando, porque não estava entendendo que eu estava em perigo de verdade. Então falei com voz firme: "Você tem que vir agora." Devolvi o telefone para o homem, que ainda olhava fixo para a frente. Me encostei no banco com as costas retas e, mais uma vez, vi pelo canto do olho a loja a alguns metros de distância. Os minutos seguintes passaram de um jeito torturante e devagar, em completo silêncio, só com o barulho do meu próprio coração batendo que nem um tambor. Foi então que longe vi pelo retrovisor as luzes de um carro que parou perto de onde meu carro tinha quebrado. O motorista do caminhão também conseguiu ver, e antes que eu pudesse abrir a boca para falar que era meu marido, ele me pediu para sair do caminhão e ir encontrar com ele. Abri a porta o mais rápido que consegui e pulei para fora do caminhão. Quase caí, mas rapidamente me equilibrei e, completamente apavorada, saí correndo pela estrada na direção do meu marido, antes que o motorista do caminhão mudasse de ideia. Quando cheguei onde estava meu marido, que estava saindo do carro, disse para ele esquecer qualquer coisa, entrar no carro e dirigir o mais rápido possível para casa. Ele me olhou como se eu tivesse ficado louca e perguntou que diabos estava acontecendo. Falei que explicava no caminho, então ele fez o que pedi. Entrou no carro e saiu dirigindo rápido. O caminhão ainda estava parado no mesmo lugar quando passamos do lado. Nem quis olhar para ter uma visão melhor do caminhão ou do homem maluco. Tudo o que eu queria era sair daquele lugar e chegar em casa. Mas então ele começou a nos seguir, e quando vi que o caminhão estava vindo atrás da gente, senti que meu coração ia explodir e falei para meu marido acelerar. Ele estava muito confuso, porque até então eu ainda não tinha contado o que tinha acontecido, mas só queria sair dali. Mais na frente, vi que estava chegando perto da saída, e para ir para casa, a gente tinha que pegar o caminho da direita. Então, vi que quando passamos, o caminhão continuou reto, e aí a gente perdeu ele de vista. Não consigo descrever o alívio que senti quando o caminhão seguiu reto e parei de ver ele pelo retrovisor. Naquele momento, finalmente comecei a contar para meu marido o que tinha acontecido. Mas quando ouviu minha história, ele ficou muito bravo e começou a me dar bronca pela bobagem que fiz. Perguntou em que diabos eu estava pensando quando resolvi entrar num caminhão com um completo estranho. Realmente, comecei a me sentir muito culpada porque sei que ele estava certo e que essa imprudência minha podia ter tido consequências fatais. Um dos pensamentos que nunca saiu da minha cabeça era que, se aquele homem tivesse me machucado, teria deixado meus filhos sem mãe, e só de pensar nisso eu me sentia atormentada. Realmente me senti muito burra pelo que fiz. Foi por isso que nunca tive coragem de fazer uma denúncia. Também não tinha muitos detalhes para dar, já que nem anotei a placa do caminhão, e a descrição que eu podia dar do homem servia para qualquer outro caminhoneiro. Essa noite mudou para sempre minha forma de ver o mundo. Hoje sei que por trás de um gesto gentil pode se esconder algo muito sinistro. Aprendi que a intuição nem sempre nos protege quando o medo nubla nosso julgamento. O que mais me assombra não é nem o que poderia ter acontecido comigo, mas pensar nas outras mulheres que talvez não tiveram a sorte de responder a pergunta certa na hora certa. Desde então, vivo com muito mais cuidado, sempre lembrando que às vezes nossa salvação pode depender das lembranças mais simples da nossa infância. Sempre fui uma pessoa muito empática. Talvez até demais, para alguém que trabalha como cuidadora em um lar para idosos. Cuidar dessas pessoas pode ser uma mistura entre o agitado e o triste, principalmente ao vê-las em seus últimos momentos, se perguntando por seus familiares que quase nunca as visitam.
algo que sempre me fez doer o coração. Meu chefe vivia me dizendo para não me apegar demais aos pacientes, porque no final isso poderia doer muito quando chegasse a hora deles partirem, e isso era algo inevitável. Mas como não se apegar? Uma vez chegou uma nova paciente chamada Helena. Ela tinha 75 anos e sofria de demência. No asilo, os pacientes mais complicados têm cuidadores escolhidos especialmente para eles. E foi aí que apareceu Orlando. Orlando era o ex-gerente do lugar e tinha uma personalidade bastante peculiar. Em primeiro lugar, sua aparência não era a mais agradável. Era um cara desleixado e de aspecto grosseiro. Além disso, fumava muito e sempre cheirava a cigarro. Mas não era só isso. Ele tinha fama de ser uma pessoa muito chata e mal educada. Até outros funcionários e os próprios pacientes costumavam evitá-lo. Ouvi rumores de que era especialmente grosseiro com os recém-chegados. Então, sendo a nova da equipe, eu já estava meio ansiosa. Por isso, quando me colocaram para trabalhar sob sua supervisão antes da chegada de Helena, meu coração disparou de nervosismo. Nesse dia, Orlando me chamou em seu escritório. "Posso entrar, senhor?" perguntei. "Não perca tempo, entre logo", me respondeu grosseiramente. Ao entrar, ele me olhou de cima a baixo, e isso me deu arrepios. Seu olhar intenso fazia com que manter contato visual fosse super desconfortável. Então tentei disfarçar da melhor forma que pude meus nervos. "Então você é a nova, né? Bom, pelo menos você não é feia." Seu tom era bastante claro, mas como era nova no trabalho, decidi ficar quieta. Não era a primeira vez que ouvia comentários assim, então simplesmente ignorei. Orlando me passou o prontuário de Helena e me explicou o que eu tinha que fazer cada dia. E ao ouvir a lista enorme de tarefas, percebi que ele estava ali para relaxar, enquanto eu fazia o trabalho de 2 pessoas ao mesmo tempo. Claramente era um abuso da parte dele, mas no final não me importei muito, porque Helena se mostrou uma pessoa muito doce e provavelmente a paciente mais fácil de atender. Nunca fazia escândalo, porque mal lembrava do que queria. Eu a acordava, ajudava a tomar banho, dava comida e até lia histórias para ela dormir. Não lembrava meu nome, mas depois de uma semana começou a reconhecer meu rosto. Um dia, enquanto a ajudava no banho, vi que tinha roxos nos pulsos, o que me preocupou bastante, já que tinha certeza de que ela não podia ter feito isso sozinha. Decidi falar com Orlando primeiro, antes de levar o assunto adiante. Ao entrar em seu escritório, o vi sentado com Marina, outra cuidadora, sorrindo para ela com aquele sorriso perturbador típico dele. Quando vi o rosto dela, que parecia tenso e depois relaxou ao me ver, imaginei que a situação ali dentro não devia estar muito confortável. "O que você quer?" me perguntou ele secamente. "Posso ver que você está ocupado, mas preciso falar com você sobre Helena", disse a ele. Sua expressão mudou imediatamente ao ouvir o nome dela, ficando vermelho de raiva. A verdade é que não esperava essa reação. Então olhou para Marina e depois para a porta e ela saiu rapidamente. "Helena tem roxos nos pulsos." "Acho que alguém fez isso nela", soltei. "Isso não é nada. Às vezes elas ficam agitadas e a gente tem que colocá-las no lugar", respondeu ele. E eu fiquei sem palavras. "E o que você quer dizer com colocá-las no lugar?" "Vamos continuar com nosso trabalho então", me respondeu na defensiva. Saí do escritório de Orlando com um monte de dúvidas me atormentando. Claramente ele estava por trás dos roxos em Helena. Será que foi ele quem fez isso? Nessa noite, decidi ficar um tempo escondida e observar o que Orlando fazia na escuridão. O vi se aproximando do quarto de Helena, então o segui em silêncio. A porta estava entreaberta, o que me permitiu espiar o interior. Do quarto se ouviam gritos fracos de Helena. "Não, por favor, me deixem em paz." A coitada estava deitada na cama e Orlando a sacudia com muita força e com um sorriso sinistro no rosto.
Nesse momento entendi que esse cara era um verdadeiro psicopata e o que estava acontecendo ali me revoltava profundamente. De repente ele saiu de lá e foi para o banheiro. Não conseguia ver com clareza o que fazia, mas logo voltou a sair com um pano de limpeza e começou a passar no rosto de Helena enquanto ria como um louco. Entenda, velhinha, é o que você merece, dizia enquanto passava o pano no rosto dela e dizia que tinha usado para limpar o vaso sanitário. Meu estômago revirou ao ouvir isso. Não sabia se era verdade ou não, mas que tipo de ser humano é esse? E por que ninguém tinha denunciado ele? Será que nunca tinham visto ele fazer isso? Com cuidado, peguei meu celular e comecei a gravar. Queria poder ajudar Helena imediatamente, mas também precisava de provas para garantir que Orlando fosse expulso daquele lugar. Uma pessoa como ele não podia estar cuidando de ninguém. Na prisão é onde deveria estar. Ele estava zombando de Helena enquanto ela continuava implorando para ele deixá-la em paz. Eu queria intervir, mas tinha que juntar provas, porque senão seria só minha palavra contra a dele, e eu era a nova, então tinha tudo para perder. De repente, Helena jogou uma caixa de lenços nele, mostrando que apesar da idade, não tinha esquecido como se defender. Ah, então você é uma lutadora, né? Deixa eu te ensinar umas coisas, disse Orlando, agarrando os pulsos dela e começando a torcer violentamente. Para, por favor, dói! Gritava Helena. As lágrimas brotaram dos meus olhos ao ver o que ele fazia. Minha vontade era pular e dar o que esse monstro merecia, mas sabia que gravar era crucial, senão ninguém ia acreditar em mim. Depois de conseguir material suficiente, corri para buscar o supervisor. Mostrei o vídeo e o rosto dele se transformou em incredulidade. Imediatamente, chamou Orlando em seu escritório e depois contatou a polícia. No início, Orlando negou tudo como era de se esperar, mas quando viu o vídeo, seu rosto ficou pálido. A família de Helena foi informada e garantiram que Orlando enfrentasse as consequências de seus atos. Essa experiência me marcou de uma forma que nunca imaginei. Ver de perto a maldade humana sendo direcionada a alguém tão frágil mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Hoje, sempre que me lembro dessa história, sinto uma mistura de tristeza pela Helena e orgulho por ter tido coragem de fazer a coisa certa. Às vezes me pergunto quantas outras pessoas podem estar sofrendo em silêncio e isso me motiva a sempre estar atenta aos sinais. O que mais me marca até hoje é saber que Helena finalmente conseguiu a paz que merecia, longe daquele monstro. Alguns anos atrás, consegui um emprego em um hotel conhecido no centro da cidade. O trabalho era na recepção, sempre durante a madrugada. Era um hotel de tamanho médio, talvez um pouco grande. Não tínhamos restaurante, bar, nem nada parecido no local. Mas tínhamos muitos quartos bem confortáveis e oferecíamos um dos melhores atendimentos da cidade, com preços bem acessíveis. Deve ser por isso que sempre tínhamos muitos clientes chegando e saindo o tempo todo. Na recepção, quase nunca acontecia nada de interessante. Na maioria das vezes, os hóspedes nem precisavam falar comigo mesmo. Isso tornava meu trabalho bem fácil e eu não me incomodava em ficar acordada a noite inteira. Bem, o que vou contar aconteceu numa quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Naquela noite, eu estava trabalhando atrás da recepção e olhei para o saguão e os elevadores. Do meu lado esquerdo, tinha uma sala de estar e um corredor que levava aos quartos do primeiro andar. Estava tudo bem silencioso, como sempre, até que um homem alto e de meia idade entrou no hotel. Ele passou pelas portas e caminhou por mim sem falar nada. Imaginei que ele estava hospedado no hotel e estava voltando para o quarto dele. Mesmo sem prestar muita atenção, deu para ver que ele tinha altura normal, cabelo castanho claro e devia ter uns 35 ou 40 anos. O cara foi caminhando pelo corredor e sumiu. Uns 5 minutos depois, ele passou de novo, só que dessa vez indo para o outro corredor.
Para falar a verdade, não liguei muito, mas logo ia vê-lo uma terceira vez. Desta vez, ele estava atravessando outro corredor, o que ficava bem atrás de mim. Aí sim, tive uma sensação estranha, mas era mais um pressentimento do que um motivo real para desconfiar dele. Alguns minutos depois, fui buscar água. Tinha um bebedouro no salão e você precisava andar pelo corredor para chegar lá. Enquanto eu passava, notei que tinha alguém mais adiante no corredor. Olhei e vi que era o mesmo cara, mas agora ele estava parado na frente de uma porta tentando abrir, mas parecia não conseguir. Pensei que talvez ele tivesse ficado do lado de fora do quarto dele, ou talvez estivesse tentando entrar no quarto de outra pessoa. Comecei a andar na direção dele e ia perguntar se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Mas quando cheguei perto dele, ele parou e me olhou. Deu para perceber uma cara de surpresa quando me viu, mas antes que eu pudesse falar alguma coisa, o cara se virou e foi para outro lado. Depois desapareceu numa esquina. Isso sim me pareceu suspeito. Comecei a achar que o cara provavelmente nem tinha quarto aqui. Voltei pelo mesmo caminho e fui para a recepção. Quando cheguei lá, resolvi olhar as câmeras de segurança. Tínhamos câmeras em todos os corredores do hotel, mas infelizmente a qualidade do vídeo era bem ruim. Qualquer detalhe era difícil de ver, mas digamos que eu já tinha visto o homem. Então tinha uma ideia de como ele era e conseguiria reconhecê-lo rapidinho. Fiquei olhando até que finalmente vi o cara numa das câmeras, que mostrava ele andando por um dos corredores e depois parando na frente de uma porta. Primeiro pareceu que ele tentou abrir, mas depois parecia que ele estava batendo na porta, ou algo assim. Ficou ali parado por um tempo e depois andou um pouco antes de voltar para a porta de novo. Nesse momento, eu já estava bem desconfiada, então resolvi ir perguntar o que estava acontecendo. Me levantei e caminhei até onde o cara estava. Os corredores podiam ser um pouco confusos no primeiro andar, mas o segundo e terceiro andar eram bem simples. Mas o primeiro andar tinha mais corredores, e o layout era meio estranho. Caminhei até onde o homem estava, e quando cheguei no começo do corredor, eu o vi. Ele estava bem longe, uns 30 metros mais ou menos. Assim que consegui vê-lo, ele também me viu. E antes que ele pudesse fugir de novo, perguntei o que ele estava fazendo. Nesse momento, sem falar uma palavra, ele simplesmente começou a correr na minha direção. Por um momento fiquei completamente parada, mas vendo que ele estava acelerando, me virei e comecei a correr na maior velocidade. Obviamente isso não era o que eu esperava, mas vendo que esse cara estava correndo na minha direção, não tive escolha. Comecei a ir para a frente enquanto o cara continuava correndo e se aproximando rapidamente de mim. Quando voltei para o saguão, percebi que ele estava muito mais perto e podia ouvir os passos dele se aproximando cada vez mais. Resolvi sair correndo do hotel e ver se o homem ia fazer a mesma coisa. Depois que saí, percebi que ele realmente me seguiu e saiu pela porta principal. Logo depois, parou um instante, olhando para vários lados até me ver. Nesse momento, estando a apenas uns 12 metros de distância um do outro, olhamos nos olhos pela primeira vez e então ele começou a correr de novo na minha direção. Nesse momento, meu primeiro pensamento foi correr até meu carro, mas achei que ele poderia me alcançar se estivesse me perseguindo. Então atravessei a rua correndo e um pouco mais adiante tinha um posto de gasolina que ficava aberto 24 horas. Então corri até lá e quando cheguei consegui ver pelas janelas que o cara não tinha atravessado a rua e ficou no estacionamento do hotel. Imagino que ele tenha voltado para o hotel depois disso, mas liguei para a polícia imediatamente. Relatei um homem suspeito que estava tentando entrar nos quartos do hotel e me perseguindo. A polícia chegou muito rápido, apareceu lá em apenas 1 minuto. Eles entraram no hotel e realmente o homem ainda estava lá dentro. Ele tentou fugir, mas conseguiram pegar ele e tirar do hotel. O cara nunca disse o que estava fazendo lá, nem porque estava tentando entrar nos quartos.
Depois disso, conversei com a polícia por um tempo e depois voltei para o trabalho. O que aconteceu naquela noite mudou completamente minha perspectiva sobre trabalhar sozinha durante a madrugada. A sensação de vulnerabilidade que senti foi algo que nunca havia experimentado antes. Por mais que tenha acabado bem, aqueles momentos de puro medo ficaram gravados na minha memória. Não conseguia mais me sentir segura trabalhando naquele horário, sempre olhando por cima do ombro e desconfiando de cada movimento estranho. Foi assim que tomei a decisão de mudar meu turno de trabalho, priorizando minha segurança e paz de espírito acima de tudo. Eu trabalhava em um posto de gasolina em Michigan há uns 15 anos, quando tinha 20 anos. Era funcionário da loja de conveniência que funcionava 24 horas. Durante vários anos, fiquei responsável pelo turno da madrugada. Então, como vocês podem imaginar, durante minha jornada, eu ficava sozinho a maior parte do tempo. Trabalhar de madrugada tem suas vantagens e desvantagens. A maior vantagem é que não há muito movimento, então o trabalho fica menos corrido. Mas a desvantagem é que, por alguma lei universal, ou sei lá o quê, parece que existem muito mais malucos soltos durante a noite do que durante o dia. A história que vou contar agora é baseada justamente em um encontro assustador que tive com um deles. O posto onde eu trabalhava ficava do outro lado da rua de algumas lojas, como a Target e outras. Então a região tinha bastante movimento durante o dia. Uma rodovia também passava perto dali, e o posto ficava numa esquina. Todos os comércios próximos fechavam completamente às 10 ou 11 da noite. Então, as coisas ficavam bem silenciosas até umas 6 da manhã. Lembro que nos primeiros dias me sentia meio angustiado pela solidão do lugar, mas levei apenas algumas semanas para me acostumar. As pessoas raramente entravam na loja entre meia-noite e 5 da manhã. Na verdade, a quantidade média de pessoas que apareciam era cerca de 4 ou 5 por noite, ou seja, mais ou menos uma por hora. Era uma noite de quarta-feira e eu estava trabalhando tranquilo. Eram por volta da meia-noite e eu estava atrás do balcão. Não havia mais ninguém na loja, nenhum carro nas bombas de gasolina e nenhuma pessoa caminhando por perto. De repente, vi um veículo entrando pela rua. Era um furgão branco, um daqueles típicos furgões assustadores sobre os quais sempre se ouvem histórias sinistras de sequestros e coisas do tipo. O furgão se aproximou devagar e estacionou numa das vagas que ficavam na frente da loja. Esperei que alguém saísse e entrasse. Então, me arrumei na cadeira para não parecer desleixado, já que normalmente naqueles horários eu ficava recostado com os pés em cima do balcão, assistindo algum filme ou ouvindo música. Porém, ninguém desceu do furgão imediatamente. Em vez disso, ele ficou ali parado com os faróis acesos por um bom tempo. Fiquei observando, esperando que a qualquer momento alguém descesse e viesse até a loja. Mas depois de ficar sentado ali uns 20 minutos, o furgão finalmente deu ré. Pensei, ok, o cara vai embora. Deve ter desistido do que quer que viesse fazer aqui. Mas ao invés de ir embora, ele se moveu para a lateral do prédio. Havia algumas vagas de estacionamento lá também, e agora estava fora do meu campo de visão. Sinceramente, aquilo me pareceu bem estranho, e no meio da madrugada também me deixou nervoso. Sempre tentei não deixar nada me assustar, mas desta vez meu instinto dizia que havia algo errado. Depois que o furgão sumiu na lateral do prédio, passou cerca de 1 hora. Já eram cerca de 2 da manhã. Ninguém entrou na loja durante esse tempo, e apenas um carro abasteceu na bomba. Mas alguns minutos depois percebi que alguém estava caminhando pela calçada em direção à entrada. Parecia ser um homem e havia vindo do lado onde o furgão tinha ido antes. Será que é o motorista? Me perguntei. Ele usava uma jaqueta de inverno preta enorme com o capuz cobrindo a cabeça. Além disso, estava olhando para baixo, então não conseguia ver o rosto dele de jeito nenhum. Finalmente chegou até as portas e entrou.
Assim que entrou na loja, o homem virou para a direita e se afastou do meu balcão. Depois de vê-lo desaparecer por um dos corredores, voltei a mexer no meu celular. Passaram alguns minutos e, quando levantei os olhos novamente, percebi que o homem estava parado ali a uns 10 metros de distância. Estava na minha frente, olhando fixamente na minha direção, com uma expressão de raiva no rosto e numa postura bem ameaçadora. Estava parado com as pernas meio abertas, as duas mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta e o olhar cravado em mim. Não vou mentir, naquele momento fiquei bem assustado e também confuso. Era óbvio que o comportamento dele não era normal e, francamente, eu não fazia ideia do que ele pretendia fazer. Depois de me encarar daquele jeito estranho por uns 10 segundos, sem se mexer nem desviar o olhar, resolvi cumprimentá-lo e perguntar se precisava de ajuda. Ele não respondeu. Continuou parado ali mesmo. Então perguntei se ele estava bem, e o homem também não me respondeu. Fiquei realmente confuso e não sabia exatamente o que fazer naquela situação. Depois de ficar ali mais alguns segundos, fazendo aquele contato visual desconfortável que me dava arrepios, o homem simplesmente se virou e saiu devagar da loja. Caminhou de volta pela calçada e se dirigiu para a lateral do prédio. Menos de 1 minuto depois, vi o furgão branco indo embora. Nesse momento, soltei todo o ar que estava segurando nos pulmões e fiquei muito aliviado por aquele estranho ter ido embora. O resto do meu turno foi bem tranquilo. Felizmente, algumas pessoas acabaram entrando e consegui relaxar. Resolvi dar uma olhada no corredor onde o cara tinha ficado, mas não vi nada fora do normal. Tudo parecia estar em ordem, mas definitivamente o comportamento dele foi muito bizarro. Depois desse primeiro encontro, tudo correu normalmente pelas próximas 3 ou 4 noites. Não lembro direito, mas acho que foi uns 3 ou 4 dias depois, por volta das 2 da manhã, mais uma vez eu estava sozinho na loja. Não havia clientes nem carros nas bombas, e foi quando vi um veículo entrando no posto. Para meu absoluto desespero, logo percebi que era um furgão branco velho, exatamente igual ao da outra noite. Na mesma hora lembrei do que tinha acontecido, e isso me deixou tenso imediatamente. Comecei a torcer para que não fosse o mesmo cara, porque já estava ficando bem nervoso. Desta vez, o furgão dirigiu devagar, contornando as bombas de gasolina e se dirigiu às vagas de estacionamento da frente. Então fez a curva e começou a dar ré em direção a uma das vagas. Depois de ver o furgão estacionar, fiquei sentado ali vários minutos sem tirar os olhos dele. Mas de repente ouvi uma porta de carro batendo e logo vi o que parecia ser o mesmo homem caminhando em volta do veículo. O cara foi até a parte traseira do furgão e abriu as portas. Pouco depois saiu segurando alguma coisa. Tentei focar a visão para ver o que era e percebi que parecia uma alavanca ou pé de cabra. Então fechou as portas traseiras do furgão e começou a caminhar devagar em direção à entrada. Estava usando as mesmas roupas da vez anterior e a atitude parecia ser a mesma. Tive um pressentimento ruim na hora. Vi ele caminhando devagar em direção às portas de entrada e, depois de entrar, se virou e começou a caminhar para os fundos da loja. Rapidamente sumiu de vista e tudo ficou extremamente silencioso. A única coisa que eu ouvia era meu coração batendo forte no peito e uma sensação terrível de pânico começou a tomar conta de mim. Passaram uns 5 minutos e de repente ouvi um barulho de pancada. Parecia que o homem tinha batido em alguma coisa, provavelmente com a alavanca. Ouvi um estrondo alto. Depois disso, foi como se ele estivesse quebrando coisas. Comecei a ficar apavorado. Sentia que a qualquer momento ele contornaria o balcão e me atacaria com aquela alavanca de ferro. Porém, estava tão aterrorizado que não conseguia mexer nenhum músculo. Alguns segundos depois, pareceu que ele estava se aproximando, e então o vi aparecer a poucos metros de distância, me olhando exatamente igual à última vez, mas agora com uma alavanca de ferro enorme nas mãos.
Isso foi suficiente para me fazer reagir e, numa fração de segundo, saí de trás do balcão e corri para fora da loja. Não estavam me pagando o suficiente para ficar ali lidando com aquilo. Corri a toda velocidade até meu carro e liguei para a polícia. Esperei ali com as portas trancadas, vigiando a loja. Estava estacionado atrás de uma das bombas, então estava numa distância segura da loja. Uns 3 ou 4 minutos depois de ter ligado para a polícia, vi o cara saindo da loja. O homem saiu devagar, como se nada tivesse acontecido, e entrou no furgão. Menos de 1 minuto depois dele ir embora, a polícia chegou. Imediatamente fui falar com eles e disse que o homem tinha ido embora. Entramos na loja para ver o que tinha acontecido e encontramos um monte de produtos fora das prateleiras. Tudo estava bagunçado porque o cara tinha batido com a alavanca, como se tivesse enlouquecido. A polícia me mostrou as imagens de segurança e o cara simplesmente ficava batendo nas coisas e depois saiu tranquilamente. Foi a coisa mais maluca que já vi na minha vida. Depois desse incidente, a polícia investigou para tentar encontrar o homem. Também colocaram um policial no local durante as madrugadas, mas eu pedi demissão alguns dias depois. Mais tarde soube que umas 2 semanas depois, o cara voltou. Até hoje me pergunto o que passava na cabeça daquele homem e o que poderia ter acontecido se eu não tivesse fugido naquela noite. Foi uma experiência que me marcou para sempre e me fez perceber como algumas situações podem sair do controle rapidamente, mesmo nos lugares que parecem mais seguros. Trabalho há alguns anos no turno da noite de um clube bem conhecido no centro da cidade. Pode não parecer, mas não é nada assustador esse trabalho. Bem, a não ser que você leve em conta o estado das garotas e dos banheiros quando a noite acaba. Mas vou contar algo que aconteceu comigo por causa desse emprego. Algo que vai ficar na minha cabeça pelo resto da vida. Essa história tem 2 partes, e uma delas é bem mais aterradora que a outra. Vou começar pela primeira. Estava trabalhando normalmente no meu plantão, e já estava chegando a hora de fechar o estabelecimento. Então, estava fazendo a limpeza dos recipientes de gelo, organizando as garrafas de bebida e todas essas tarefas de sempre na hora do fechamento. Bem na minha frente tinha um grupo de pessoas tomando doses e dançando, e pelo canto do olho vejo um cara com a namorada dele num canto mais escuro do bar. Aparentemente estavam se divertindo bastante. Foi quando um cara mais novo chegou no bar e pediu uma bebida para um dos meus colegas. Ele começou a tentar puxar conversa com o casal e o namorado da garota, ou sei lá o que ele era para ela, estava claramente irritado. Sabe como é? Ele estava ali curtindo com ela quando o cara que tinha acabado de chegar ficou falando: "E aí, como vocês estão? Onde vocês estiveram hoje à noite?" E outras coisas do tipo. Aquilo estava até me fazendo rir um pouco, porque o namorado da garota, obviamente, não queria papo. Mas o jovem não conseguia captar a indireta porque estava bêbado e muito animado. Não prestei muita atenção porque não parecia que ia dar confusão. Pelo menos não no começo, até o cara mais novo começar a conversar com a namorada do cara irritado. Aí o cara não gostou nem um pouco e basicamente começou a mandar o garoto se afastar. Para ser justo com o garoto, ele percebeu que não era bem-vindo e não ia ficar insistindo para animar o clima. A próxima coisa que vi foi o casal irritado terminando as bebidas e parecendo que iam embora. Mas na hora de sair, passaram bem perto do cara mais novo, que viu ele saindo e acenou se despedindo. Agora, da onde eu estava, não dava para ver se o cara mais novo pode ter falado algo sarcástico ou dado uma olhada provocativa para o cara irritado, ou qualquer coisa desrespeitosa. Mas seja como for, o cara irritado partiu para cima dele com o que parecia ser um soco. Só que não foi um soco comum. O cara deve ter tido algo na mão, talvez uma chave ou algum objeto cortante entre os dedos, porque o movimento que eu pensei que tinha sido um soco que escorregou
Na verdade, foi algo bem mais sério. Na hora pareceu que ele tinha errado o golpe, mas depois ficou claro que tinha acertado exatamente onde queria. Nessa altura, eu já estava cansado do trabalho, então falei para um dos funcionários mais novos assumir a situação, porque tinha certeza de que agora ia dar briga mesmo. Mas não deu. A equipe se posicionou na porta, esperando segurar uma confusão. Mas o casal foi embora sem mais problemas. O cara mais novo não reagiu ao que tinha acontecido, apenas se afastou e evitou qualquer problema maior, provavelmente para não ser expulso do lugar. Lembro de ter ficado até agradecido com a reação dele, porque nos poupou de ter que lidar com uma briga quando já estávamos quase encerrando a noite. Continuei limpando minha área e, quando terminei, decidi sair para fumar um cigarro. Foi aí que levei o maior susto da minha vida. O cara mais novo, aquele que estava tentando ser simpático com o casal, estava com um corte enorme na cabeça e muito sangue escorrendo. O corte ficava bem atrás da orelha e, por causa do local, o sangue estava jorrando sem parar. Quando as pessoas viram aquilo, entraram em pânico e uma garota que estava no bar começou a fazer pressão na ferida para tentar parar o sangramento. Se não me engano, ela era enfermeira. Chamamos uma ambulância imediatamente. Aquilo parecia cena de filme de guerra. Nem consegui fumar o primeiro cigarro porque tudo virou um caos total. A equipe da porta saiu correndo atrás de toalhas para ajudar a conter a hemorragia. E enquanto a garota tentava pressionar a ferida, o garoto falou: "Estou com muito frio." E aquilo me deu arrepios. Estávamos no meio do outono e o clima estava bem quente naquela noite. Mesmo assim, o garoto estava tremendo e dizendo que estava gelando. Meu Deus, pensei que ele fosse morrer ali mesmo, e pelo jeito ele também pensou isso. Foi absolutamente aterrador e, sem dúvida, o pior plantão que já tive que enfrentar. Mas a história não parou por aí. No dia seguinte, resolvi ligar para uma amiga minha que costumava me vender maconha de vez em quando. Falei que queria comprar um pouco porque tinha tido a pior noite de trabalho da minha vida e ainda estava bem abalado. Então fui até a casa dela e comecei a contar tudo sobre o que tinha acontecido na noite anterior, sobre o garoto que foi atacado e que eu nem sabia se tinha sobrevivido. Não sabia nada sobre o estado dele, porque simplesmente colocaram ele na ambulância, e essa foi a última informação que tivemos. Foi quando minha amiga me olhou e falou o nome do clube onde trabalho, se referindo ao garoto. Não era uma pergunta, mas como se ela estivesse confirmando que foi lá que ele se feriu. Me surpreendeu ela saber disso, e na hora pensei: meu Deus, ele morreu. Com certeza tinha saído no jornal. Perguntei imediatamente como ela sabia, porque tenho certeza de que nunca contei para ela onde eu trabalhava. Aí ela me deu um olhar meio cúmplice e contou que o garoto que foi atacado era o irmão mais novo do chefe dela. O nome dele era Diego, e o chefe da minha amiga era um cara muito importante na região onde ela morava. Ele comandava um grupo pequeno que controlava toda a venda de drogas da área. Não só maconha, mas coisas bem mais pesadas também. Movimentava muito dinheiro por trás de alguns negócios legais e definitivamente não eram pessoas com quem você ia querer se meter. Era o tipo de gente que tratava você super bem se você estivesse do lado bom deles. Se você tivesse problemas financeiros, eles até podiam dar uma força, mas só se você fosse confiável. Agora, se você não agradasse eles ou fizesse alguma besteira, aí, cara, você estava realmente ferrado. Saber dessa informação me deixou meio perturbado, mas terminamos a conversa com ela me garantindo que o Diego ainda estava vivo, só que em estado bem crítico. Alguns dias depois recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era um cara que trabalhava para o homem importante, ou seja, para o irmão do Diego. Ele queria saber se eu podia conversar. Falei que sim, mas não pelo telefone, e ele respondeu: "Beleza, vou estar aí em 5 minutos. Se prepara." Nem tive chance de perguntar sobre o que era, mas já sabia. Era óbvio sobre o que seria essa conversa. O cara apareceu e me chamou da rua, do carro dele.
Convidei ele para subir, mas ele queria que eu fosse com ele até a casa do chefe, que acabou sendo um apartamento em cima de uma loja da esquina, cerca de 10 minutos de carro do meu trabalho. Provavelmente vocês estão se perguntando por que eu topei ir. Olha, eu cresci num bairro desses e sei muito bem como as coisas funcionam por aqui. Quando um cara poderoso como esse te procura porque precisa de algo, você não tem escolha de recusar. Na verdade, eles não estão perguntando se você quer ajudar. Eles estão informando que você vai ajudar. E com gente assim, é sempre melhor cooperar. Chegamos no local. Era um apartamento pequeno, mas bem decorado e elegante. Como todo traficante que se preza, tudo era de primeira qualidade. Televisões enormes espalhadas por toda parte. Na sala estava o cara em pessoa. Ricardo, que eu já tinha visto várias vezes pelo bairro. Era baixinho, mas extremamente intimidador. Não só porque eu sabia qual era a atividade dele, mas porque ele tinha uma intensidade no olhar, sem falar na aparência de quem já tinha se metido em muitas brigas ou praticado esportes violentos como rugby. E onde eu moro, quase ninguém joga rugby. Aqui é terra do futebol. Enfim, Ricardo começou a me explicar que se eu entrasse em contato com a polícia e dissesse que tinha visto uma arma branca, mesmo não tendo visto, ele faria valer a pena para mim. Basicamente, eu tinha presenciado todo o incidente, mas se contasse só a verdade do que tinha visto, não ia dar para condenar ninguém. Aparentemente, é assim que a lei funciona mesmo. A polícia já tinha explicado para ele que não tinha o ângulo certo nas câmeras de segurança do clube para fazer um caso sólido contra o cara que machucou o Diego. Então eu precisava ajustar um pouco meu depoimento, digamos assim. E eu não tive problema nenhum com isso, porque no fundo era a coisa certa a fazer. Me impressionou ver como esse grande traficante conseguia trabalhar tão próximo da polícia, tipo um Tony Soprano da vida real que resolve as coisas com as próprias mãos. Mas por mais incrível que pareça, isso é mais comum do que a gente imagina. Às vezes quem vive do lado errado da lei também precisa trabalhar junto com as autoridades quando convém. É assim que o mundo funciona mesmo. Então sim, procurei a polícia, contei minha versão dos fatos e achei que era a última vez que ia ouvir falar desse assunto. Mas como sempre, a vida está cheia de reviravolta e é aqui que começa realmente a segunda parte da história. Passaram alguns meses e eu achava que tudo tinha se resolvido, ou pelo menos esperava que tivesse. Mas aí recebo outra ligação de número desconhecido perguntando se eu podia conversar. Dessa vez eu já sabia como funcionava, então me arrumei e me preparei para ser levado de novo para aquele lugar em cima da loja para falar com Ricardo. Só que dessa vez, quando entrei na sala, não era só Ricardo que estava lá. Tinha um grupo inteiro de caras que pareciam igualmente perigosos. E na televisão estavam passando o que claramente eram imagens de câmeras de segurança. Não sei se isso é legal, mas tenho quase certeza de que uma pessoa comum não pode simplesmente chegar num estabelecimento e pedir: me dá uma cópia das suas filmagens de segurança. Acho que só a polícia pode obrigar os donos a entregar esse tipo de material. E mesmo assim, tem que seguir uma porção de regras sobre proteção de dados. Mas enfim, não era meu problema. Na frente de todos esses caras intimidadores, Ricardo apertou o play no controle remoto, começando uma sequência de imagens paradas de várias câmeras diferentes. Ele começou a me pedir para falar se eu reconhecia alguém nas fotos. Eram imagens de um bar onde eu nunca tinha trabalhado e nem sabia qual era. Eu tinha várias perguntas sobre como ele tinha conseguido rastrear o cara que machucou o irmão dele, mas obviamente não era hora para curiosidade. Fiquei olhando todas aquelas fotos, enquanto Ricardo perguntava insistentemente se eu reconhecia as pessoas. Eu respondia que não. Isso durou muito tempo. Apareceram vários homens diferentes e toda vez eu tinha que falar que não conhecia nenhum. Ricardo, todo mundo na sala e eu mesmo começamos a ficar frustrados. Era como se eles tivessem certeza de que tinham encontrado o cara certo, mas na verdade não tinham. Eu realmente me senti mal por não poder ajudar.
Até que chegou num ponto onde Ricardo começou a perder a paciência. Cara, você não reconhece uma pessoa sequer? Nenhuma? Olhei bem nos olhos dele, dos caras mais assustadores com quem já dividi o mesmo ambiente, e falei: olha, eu quero ajudar vocês, mas sei que isso é sério demais e não posso confirmar alguém se não tenho certeza absoluta. Fiquei orgulhoso quando todos aqueles caras perigosos balançaram a cabeça aprovando, como se estivessem falando: esse cara é direito, como se eu tivesse demonstrado integridade. Na verdade, eu queria mesmo que eles encontrassem o responsável. A polícia claramente não tinha conseguido ajudar, então, se eu pudesse contribuir para fazer justiça, que fosse. Parecia que estávamos chegando no final das imagens sem ter tido sorte, mas foi quando eu o vi. O cara tinha cabelo loiro e estava meio acima do peso, com uma expressão de mau humor que eu jamais esqueceria. Foi aí que tive aquela sensação no estômago quando você reconhece alguém na hora, com certeza absoluta de quem é. É ele! Gritei alto, me levantando da cadeira. Ali, o da camisa xadrez. Esse é o cara que vocês estão procurando. Quando falei isso, todos na sala se viraram para me olhar com uma expressão de satisfação, tipo, finalmente pegamos, enquanto a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: esse cara vai morrer. E para ser honesto, não me senti totalmente confortável com isso, mesmo sabendo que ele merecia. Tem certeza absoluta? Ricardo perguntou. Se tem alguém nessas imagens que estava no bar na noite que machucaram o Diego, é ele. Tenho 100% de certeza, respondi. A sala ficou em silêncio total. Dava para ouvir o próprio respirar. Todos aqueles caras ficaram se olhando e de repente me senti extremamente desconfortável. Sabia que eles tinham assuntos sérios para discutir e eu não podia, nem devia, estar presente, principalmente pensando na minha própria segurança. Ricardo me levou de volta para casa e durante o trajeto, minha curiosidade falou mais alto. Hoje, quando lembro disso, me dá calafrios. Perguntei: o que vai acontecer com o cara da foto? Ricardo não respondeu nada, absolutamente nada. Só continuou dirigindo como se não tivesse escutado minha pergunta. Foi realmente perturbador. Você assiste filmes de máfia? Ele falou de um jeito meio sombrio, quebrando o silêncio pesado que tinha se formado. Só posso te falar que vai ser bem divertido para mim. Mas não soou nada divertido estar no carro com alguém que obviamente estava planejando algo extremamente violento. Um cara que tinha poder, influência e capacidade de intimidação suficientes para conseguir filmagens de segurança desse jeito. Um cara com coragem para negociar com a polícia sobre como pegar o atacante do irmão dele enquanto administra um império de drogas ilegais bem debaixo do nariz das autoridades. Era mais aterrorizante do que qualquer outra coisa. Ricardo me deixou em casa e agradeci pela carona. Antes de eu descer do carro, ele falou: você é gente boa, João. Muito gente boa. Não consigo nem descrever o quão perturbador foi subir as escadas do meu prédio e me dar conta da dimensão do que eu tinha feito. Eu tinha acabado de condenar um homem à morte. Sabia que algo terrível ia acontecer com ele mais cedo ou mais tarde, mas isso não diminuía o peso na minha consciência. Esse episódio se tornou uma das únicas coisas na minha vida que realmente me atormentam até hoje. Consegui superar traumas bem sérios ao longo dos anos. Até encontrei formas de falar sobre eles e, às vezes, até de encará-los com uma perspectiva diferente. Mas isso aqui não. Isso é algo que me corrói por dentro e que evito comentar com qualquer pessoa. Não quero que ninguém saiba do meu envolvimento nessa história, por isso mudei nomes e lugares. Os nomes de todo mundo envolvido, incluindo os negócios do Ricardo e o meu próprio nome, são inventados. Também não era uma loja da esquina. Era um estabelecimento completamente diferente. Algo que ninguém suspeitaria que pudesse servir de fachada para uma operação criminosa. Como eu disse, evito pensar nisso sempre que posso.
Talvez colocar tudo isso no papel seja uma forma de tentar processar o que aconteceu, porque uma hora ou outra vou ter que aceitar uma realidade muito dura. Em algum lugar por aí existe um corpo que nunca recebeu o funeral que merecia, nunca teve o enterro adequado. É o corpo de alguém que passou por um sofrimento inimaginável antes de morrer, provavelmente sentindo uma dor tão intensa que deve ter implorado pela morte muito antes dela finalmente chegar. Todo esse tormento, toda essa destruição de uma vida humana aconteceu porque eu apontei o dedo. E por mais que eu tente me convencer de que fiz a coisa certa, por mais que tente justificar que era justiça, a verdade é que carrego nas costas a responsabilidade por uma morte brutal. E isso é algo com que vou ter que conviver pelo resto da minha vida.